Oi, pessoal, vamos direto ao que interessa. Aqueles fundamentos de processo penal que, olha, sempre caem em prova. O nosso foco aqui é fortalecer os pilares da matéria, sabe? Desde o que é e para que serve, até aquelas garantias que ajudam a gente a fugir das pegadinhas mais clássicas. Vamos lá. Sabe como é, né? Muitas vezes a gente até tem o conhecimento, mas aí a banca vem com uma pegadinha, inverte um conceito e todo o raciocínio pode ir por água abaixo. O examinador simplesmente adora testar a nossa atenção aos detalhes, bem naqueles conceitos que parecem mais básicos. A promessa aqui é bem clara, um guia rápido, visual, para a gente navegar pelos pontos que mais derrubam a galera. Uma dica, já salva este material para revisar antes da prova porque vai ser útil, viu? Ok, vamos começar do começo, mas de um jeito bem objetivo. Entender o porquê do processo penal existir é o primeiro passo para não se perder depois nos detalhes. E o ponto central é exatamente essa frase no final: aplicar a lei penal com garantias. Isso resume tudo. A ideia não é só punir, mas fazer isso do jeito certo, seguindo um rito justo, o tal do devido processo legal. Pensa nele como uma ferramenta que permite o Estado punir, mas ao mesmo tempo impõe limites. Certo, mas como isso se organiza na vida real? O Brasil adota o sistema acusatório. E a ideia principal aqui, que precisa ficar bem clara, é a separação de funções. Isso é fundamental e, olha, chove em prova. Olha só como fica fácil de ver aqui. A gente tem quem acusa, que é o Ministério Público, quem defende, que é o advogado ou o defensor, e quem julga, o juiz, que tem que ser imparcial. Um não pode fazer o trabalho do outro. O juiz, por exemplo, não começa o processo sozinho. Ele precisa ser provocado. É o princípio da inércia. E aqui está uma das pegadinhas mais clássicas. Ah, então o juiz pode buscar a verdade? Pode. Ele pode pedir uma prova para tirar uma dúvida? Pode também. Mas o que ele não pode, de jeito nenhum, é virar o ator principal na produção de provas, fazendo o papel que seria do MP ou da defesa. Essa linha que separa as coisas é bem fininha, e as bancas adoram explorar isso. Beleza, chegamos agora no bloco mais importante. Se tem algum conceito aqui que costuma te derrubar, já marca este capítulo para rever depois. Aqui estão os princípios que são a espinha dorsal da matéria e, claro, os mais cobrados. Então, a ampla defesa tem dois lados. Primeiro, a defesa técnica, feita por um profissional. Ela é obrigatória. Se não tiver advogado, o processo é absolutamente nulo. Ponto. O outro lado é a autodefesa, que é o direito do réu de ser ouvido, de participar. E atenção ao ponto-chave, a falta total de defesa é uma coisa e gera nulidade absoluta. Já uma defesa só, fraca, deficiente, é outra história. Ela só anula o ato se for provado que houve prejuízo. Esse aqui é um pilar do nosso sistema. A regra é bem clara. A pessoa só é considerada culpada depois de uma decisão final, da qual não cabe mais nenhum recurso. As prisões que acontecem antes disso, como a preventiva, são medidas de cuidado, são exceções e não uma pena antecipada. Agora, uma dica de ouro para a prova. Se a questão falar em execução provisória, de uma pena que não é de prisão, mas sim uma restritiva de direitos, tipo prestação de serviços à comunidade, a resposta é proibido, é vedado. Para esse tipo de pena, tem que esperar o trânsito em julgado e acabou. A lógica aqui é bem simples e faz todo sentido. Quem teve contato direto com as testemunhas, com as provas, é a pessoa mais preparada para julgar, certo? Então, quem instrui, sentencia. Mas, como quase tudo no direito, existem as exceções. E para guardar as exceções na memória, tem um macete ótimo. É só lembrar da palavra placa. Isso mesmo, P-L-A-C-A. Se o juiz que instruiu o processo foi promovido, está de licença, foi afastado, convocado para outra função ou se aposentou, outro juiz pode dar a sentença sem problema nenhum. Essa ferramenta do placa ajuda demais na hora da prova. Bora para um teste rápido? Vou jogar aqui umas afirmações que sempre aparecem em provas e a gente vê se estão certas ou erradas. Preparados? Essa é um clássico. Pensa assim: toda investigação foi feita na delegacia e o juiz pega só aquilo para condenar alguém. Isso pode? Não, não pode. A regra, lá no artigo 155 do Código de Processo Penal, diz que a convicção do juiz tem que ser formada pela prova produzida na frente dele com a defesa participando. O inquérito é super importante para formar a opinião do promotor, mas ele sozinho não pode fundamentar uma condenação. Cuidado aqui, hein? A banca está tentando confundir falta com deficiência. Qual a consequência de não ter nenhum advogado no processo? De jeito nenhum. Como a gente já viu, a ausência de defesa técnica é um erro tão grave, mas tão grave, que gera nulidade absoluta. Nem precisa provar que teve prejuízo.
A defesa deficiente, aí sim, pode gerar nulidade relativa. Essa diferença é crucial. Ok, vamos a um resumo em 10 segundos. O sistema acusatório separa as funções. A falta de advogado gera nulidade absoluta. Penas restritivas de direito só depois do fim do processo. O juiz que colhe a prova é o que sentencia, tirando as exceções do placa. E, por fim, o inquérito sozinho não serve para condenar. Simples assim. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Vimos a teoria, o que cai na prova, mas na prática do dia a dia, qual desses pilares vocês acham que é o mais difícil de manter de pé? A presunção de inocência, a imparcialidade do juiz? Fica aí a pergunta. E para você, qual dessas pegadinhas costuma ser a mais chata? Deixe um comentário aqui. Até a próxima!